pausa. Nos vastos e muitas vezes sombrios corredores da história, poucas figuras foram tão completamente consumidas pelas lendas que inspiraram quanto Vlad III da Valáquia. No crepúsculo do século XV, este governante do leste europeu fez um nome para si através de uma determinação implacável e uma defesa feroz de sua terra natal. Hoje, esse nome é quase universalmente associado a uma criatura da noite, um aristocrata bebedor de sangue das páginas da ficção. Sua história real, no entanto, é a de um homem pego nas violentas correntes de uma era turbulenta. Um príncipe cuja identidade histórica foi quase inteiramente eclipsada pelo mito monstruoso de Drácula. Essa separação entre a pessoa histórica e o monstro fictício é onde nossa jornada por sua história chocante deve começar, desvendando os fios dos fatos da potente tapeçaria do folclore. A imaginação popular pinta um conde de capa com presas, morando em um castelo em ruínas. Mas a realidade é muito mais fundamentada, e você sabe, de algumas maneiras mais perturbadora. Vlad III não era um ser sobrenatural. Ele era um príncipe muito real que governou o Principado da Valáquia, uma região que agora faz parte da Romênia moderna. Sua vida foi uma luta constante por poder e sobrevivência, enfrentando a expansão implacável do poderoso Império Otomano, bem como nobres locais traiçoeiros, conhecidos como boiardos. As histórias que o pintam como um monstro e aquelas que o celebram como um herói nacional brotam da mesma fonte de eventos históricos, demonstrando o quão difícil pode ser emitir um veredito simples sobre uma figura do passado distante. O verdadeiro desafio reside em olhar além das presas e da capa para ver o homem que viveu e morreu pela espada. Este contraste marcante entre o Vlad histórico e o lendário Drácula é um poderoso testemunho da maneira como as histórias podem evoluir e se transformar ao longo do tempo. O homem em si era um líder complexo e brutal, cujos métodos eram inegavelmente cruéis. Pausa. Um dos elementos mais cruciais na transformação de Vlad, o terceiro, de príncipe histórico em monstro literário, é o seu próprio nome, Drácula. O nome não foi escolhido por ele, mas uma herança que carregava um duplo sentido que poderia ser interpretado como nobre e sinistro, dependendo do ouvinte. A origem desse nome está com seu pai, Vlad, o segundo, que foi uma figura proeminente por si só. Em 1431, Vlad, o segundo, foi introduzido na Ordem do Dragão, uma ordem cavalheiresca de monarcas e nobres, fundada por Sigismundo de Luxemburgo, o Sacro Imperador Romano. O principal propósito da ordem era defender o cristianismo e proteger fronteiras contra o Império Otomano. Como membro desta prestigiosa ordem, Vlad, o segundo, ganhou o apelido de Dracul. Na língua romena da época, a palavra drac derivava do latim draco, que significa dragão. Portanto, Dracul significava simplesmente o dragão. No entanto, a língua romena evoluiu e, com o tempo, drac também passou a ter um significado secundário, diabo. Essa mudança linguística foi uma coincidência fatídica. Seu filho, Vlad, o terceiro, era, portanto, conhecido como Drácula, um nome que em romeno usa o sufixo "a" para significar filho de. Consequentemente, Drácula se traduz literalmente e inocentemente como filho do dragão. Era um patronímico que o ligava à posição estimada de seu pai na Ordem do Dragão. No entanto, graças ao duplo sentido de Drac, o nome também poderia ser interpretado, e muitas vezes era, como filho do diabo. Este nome de sonoridade sinistra provou ser irresistível para panfletários alemães e saxões, que o enquadraram como tirano demoníaco, em vez de um mero príncipe mortal. Para seus apoiadores, Filho do Dragão era um título de honra, conectando-o a uma cruzada nobre. Mas para os que sofreram sob seu governo, Filho do Diabo parecia mais adequado. Essa interpretação sombria sobreviveu vívida no folclore europeu, criando base para lendas sobrenaturais. O próprio nome se tornou uma profecia autorrealizável,
moldando o mito que dominaria a cultura popular. Para entender Vlad o Empalador, é preciso deixar de lado o romance gótico e mergulhar na dura paisagem política do leste europeu do século XV, onde reputação era arma formidável. Pausa. A vida de Vlad III foi marcada por conflitos incessantes desde seus primeiros anos. Nascido por volta de 1431 em Sighisoara, Transilvânia, príncipe da Valáquia, território pequeno, porém estrategicamente vital, localizado entre o Reino da Hungria e o crescente Império Otomano. Juventude sem conforto principesco, mas de peonagem política. Ele e seu irmão Radu enviados à corte otomana como reféns. Em Istambul, Vlad foi educado em guerra, política e nos métodos de seus captores. Ganhou o entendimento íntimo da mentalidade e táticas otomanas. Caminho para o trono traiçoeiro, marcado por traição e sangue. Reivindicou o trono em 1448 com apoio húngaro, governo curto, exílio. Em 1456 garantiu sua posição como voivoda, segundo reinado até 1462, sua era mais famosa. Herdou um reino assolado por conflitos internos, boiardos desleais e influências estrangeiras. Objetivo: centralizar o poder, restaurar a ordem e fortificar a Valáquia. Para isso, iniciou campanha brutal para consolidar o governo e eliminar a oposição. Convidou centenas para um banquete, questionou sua lealdade e mandou prendê-los. Nobres mais velhos empalados no local, jovens forçados a trabalhos escravos, reconstruindo o poenário. A mensagem era clara e aterrorizante. Deslealdade, morte agonizante. Política externa agressiva, resistência ao domínio otomano. Valáquia vassala exigia tributo. Vlad desafiou e recusou. Lançou ataques ousados, usando guerrilha, guerra psicológica e terror avassalador. Pausa. De todos os métodos brutais empregados por Vlad, nenhum é mais infame do que o uso do empalamento. Essa forma macabra de execução se tornou sua marca registrada, rendendo-lhe o apelido póstumo de Vlad, o Empalador, Vlad Tepes em romeno. O empalamento era um método de morte lento, projetado para criar um espetáculo público aterrorizante. Forçava-se uma estaca pelo corpo, frequentemente entrando pelo reto, e, se habilmente feito, saindo perto do ombro, evitando órgãos vitais. A vítima poderia sofrer por horas ou dias antes de sucumbir a choque, desidratação e lesões internas. Vlad não inventou a prática, mas a empregou numa escala chocante, até para o século XV. Internamente, impôs ordem com mão de ferro. Reza a lenda que um copo de ouro em Târgovist jamais foi roubado sob seu reinado. Externamente, ergueu uma floresta de empalados ao longo do Danúbio. O próprio sultão teria recuado, enojado e horrorizado. Pausa. O legado de Vlad, o Empalador, é um estudo de contrastes marcantes, uma dualidade na forma como ele é lembrado na Romênia versus o resto do mundo. A cultura ocidental o vê como um tirano monstruoso e a inspiração para um vampiro sanguinário. Muitos romenos, porém, têm uma visão mais sutil e frequentemente favorável. Na Romênia, ele é frequentemente considerado um herói nacional, um líder austero, mas justo. Defensor da soberania do seu povo e da fé cristã contra o poder do Império Otomano. Sua crueldade é enquadrada como um mal necessário em uma era brutal. O debate histórico continua. Para seus inimigos, monstro. Para muitos que protegeu, símbolo de independência e justiça intransigente. Essa memória dividida lembra que a história é questão de perspectiva. Um herói complexo e trágico, não um vilão unidimensional. Pausa. A transformação final do legado de Vlad III ocorreu séculos após sua morte, quando sua identidade histórica foi apropriada e remodelada pela literatura em Londres. A ponte foi construída por Bram Stoker com seu romance Drácula, de 1897. Stoker nunca visitou a Romênia, pesquisou em bibliotecas londrinas. Ficou impressionado com o som sinistro do nome e sua associação a diabo.
Sua genialidade foi fundir elementos díspares em um único personagem aterrorizante. Misturou o nome temível e a reputação de Vlad com mitos de vampiros e Strigoi do leste europeu. Elevou o monstro folclórico à aristocracia e lhe deu um castelo antigo. Não uma biografia, mas uma síntese criativa, com peso histórico e ameaça. Ambientou na Transilvânia, evocando pavor gótico aos leitores ocidentais. O sucesso do livro e suas incontáveis adaptações borraram para sempre as linhas entre o conde fictício e o príncipe histórico. No final, a história de Vlad III, o Drácula, é uma poderosa lição sobre a divergência entre história e mito. O homem, produto de seu tempo, governou com mão de ferro em terra assolada por guerra e intriga política. Seu terror foi instrumento calculado para preservar domínio e independência frágil. Um líder complexo e moralmente ambíguo, a ser entendido no contexto de sua era. O mito, a criatura da noite, nasce da imaginação gótica, do folclore e de detalhes selecionados. Sua sombra cresceu a ponto de quase obscurecer o homem real. Presas e caixões colaram-se ao nome. A história real é confusa, cheia de política e guerra. O mito oferece emoção simples e visceral. Ao ouvir Drácula, confrontamos dois legados: o príncipe que lutou e morreu por sua terra, e o ser sobrenatural, pilar do horror moderno. Vlad, homem de sangue e ferro. O conde, espectro de tinta e celuloide. Reconhecer o abismo entre ambos revela a força da narrativa em moldar o passado.